Em cima de quê? Tá em cima de uma duna, tem um vento aí que eu acho que você tá em cima de uma duna. Ah, eu acho que é o microfone que está trocado. Assim. É, o ventilador tá ligado. Pronto, o Roberto está assistindo aula em cima de uma duna. Queridos, hoje nossa aulinha eu reservei para que a gente pudesse tirar as dúvidas de vocês, né? Basicamente para isso mesmo, ou seja, que vocês me tragam quais são os pontos que querem que a gente esclareça, volte um pouquinho, converse melhor. Então, eu sou todo ouvidos. Ah, claro, Andrés, excelente, excelente. Deixa eu abrir aqui o AVA, isso eu já tinha, eu quero mostrar duas coisinhas a vocês. Tem uma que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas eu queria, só por desencargo de consciência, mostrar também. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, que vai ficar mais fácil. Só um minutinho. Karen, bom dia, seja bem-vinda, viu? Pronto, deixa eu só compartilhar aqui. Professor, Oi, Roberto. curiosidade, o senhor acha lá que o Fachin manobrou com a. Aquela tese da incompetência lá da vara, ela não me parece tão desarrazoada, não. Né? A gente, quando for ver lá em processo penal competência, nós vamos ver que, de fato, o Código de Processo Penal trabalha com essas regras de conexão, ou seja, que eu vou juntar vários réus, vários crimes num mesmo processo e vou atrair para uma determinada vara. Ele diz, por exemplo, que eu vou poder fazer isso quando um crime tiver relação com outro crime, ou quando os agentes praticaram esses crimes juntos, ou quando a prova de uma infração for relevante para a prova de um outro crime. O que aconteceu ali? Como a operação ela foi acontecendo e foi ganhando corpo, né, e a coisa foi meio que caminhando em Curitiba, houve um certo exagero, uma certa interpretação elástica dessas regras de conexão. Então, nesse aspecto, Roberto, eu não acho que a decisão dele é tão desarrazoada assim. A minha crítica vai para o momento e pela forma. Né? Quer dizer, essa discussão tinha sido já levada várias vezes a várias instâncias, inclusive no próprio STF, tinha sido rejeitada, nesse caso específico, dos processos que envolvem o ex-presidente Lula, e aí, de repente, num habeas corpus, em um embargo de declaração, numa decisão monocrática. Então, assim, eu tenho análises, tanto de analistas políticos como de juristas, que dizem que o objetivo dele era meio que dar os anéis para proteger os dedos, ou seja, ele entendia que se tirasse aqueles processos, não se avaliaria a potencial suspeição do ex-ministro, ex-juiz e ex-muita coisa do Moro, e uma grande parte da Lava Jato seria preservada. Eu não sei se ele pensou assim. Então, eu até acho, Roberto, que há, repito, uma certa lógica jurídica, sim, na decisão dele. Agora, para mim, o que enfraquece a decisão dele é o momento, né? Se essa decisão tivesse sido tomada anos atrás, ela seria mais fácil de ser digerida,
e a forma, ou seja, uma decisão monocrática em cima de um habeas corpus, no embargo de declaração, me pareceu uma coisa muito enviesada. Eu tenho mais dificuldade, aí assim, eu faço ressalva porque eu não conheço os termos lá do processo, as provas, etc. Eu tenho mais dificuldade de aceitar essa tese da suspeição do ex-juiz Moro, que deve ser uma tese que vai prevalecer agora, está 2-2, né, na segunda turma do Supremo. O ministro Cássio pediu vistas, porque por mais que eu ache, né, Roberto, que ele cometeu erros táticos na hora que ele troca aquelas mensagens com os procuradores. Eu na posição dele, eu jamais faria isso. Veja, só para a gente comparar, Roberto, e todos os demais em perspectiva, eu, Rafael, não sou uma autoridade, nem de longe, mas eu assessoro uma autoridade, que eu sou assessor de um desembargador, e eu tenho uma imensa prudência no que eu falo, no que eu converso pelo telefone. Há um ano e meio atrás, um colega professor me ligou e perguntando que dia eu estaria de plantão no tribunal. Eu cortei a ligação, disse, olha, não vou responder, não me ligue mais. E no dia seguinte informei ao meu chefe, disse, olha, um colega me ligou para saber. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com a justiça. Veja, eu repito que não sou uma autoridade, apenas trabalho para uma autoridade, tenho muito cuidado. Aí você imagina um juiz que era responsável, talvez, pelo caso mais emblemático e relevante que o Brasil teve nas últimas décadas. Então, trocar aquela mensagem me pareceu um erro muito primário e tático. Agora, o grande erro estratégico que ele comete, no meu olhar, é aceitar ser ministro. Assim, para mim, ele é um dos grandes responsáveis por essa, para eu ser educado, má fama que a Lava Jato tem. E era tão previsível, sabe? Porque se você estuda, como ele diz ter estudado, a Operação Mãos Limpas na Itália, que foi um dos paradigmas que ele utilizou para a Lava Jato, a Operação Mãos Limpas na Itália, Roberto, avança, enfrenta ali a máfia, atinge uma série de políticos e autoridades. Depois, toda ela é desmontada através da ação de políticos que aprovaram leis, inocentando, isentando gente, responsabilizando juízes e procuradores que atuaram. Então, era tão previsível esse cenário de que haverá uma reação a isso. Então, na hora que ele aceita ser ministro, ele deixa de cometer um mero erro tático, que é trocar ali algumas mensagens, e pratica, no meu olhar, um erro estratégico, que faz com que aí você coloque em suspeição muito dos atos. Eu não ainda consigo me convencer de que tudo isso tenha sido feito de caso pensado, porque a suspeição, no meu olhar, eu precisaria ter toda uma articulação feita para vamos atingir aquele partido, vamos enfraquecer tal partido para que um outro candidato seja eleito e eu serei ministro quando esse candidato for presidente. Eu não sei se houve, eu ainda não estou convencido de que toda essa cadeia aí foi montada, ou seja, uma atitude deliberada dele para enfraquecer determinado polo político e fortalecer outro. Isso eu não sei. Eu sei que realmente ele comete, né, uma imprudência muito grande na própria dimensão. E quando ele vai Pronto, voltamos. Me desculpe, é porque a minha internet desde ontem está muito ruim aqui em casa. Muito ruim mesmo. Ontem à noite tive até muito de ministrar aula. Mas vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem, né? Sim, professor. Porque realmente desde ontem à noite eu não sei o que está havendo. Está muito ruim. Então, Roberto, em relação à incompetência, que foi a decisão do ministro Fachin, eu até consigo, de fato, ver plausibilidade nos argumentos. Minha crítica vem para quando e como. Em relação à suspeição, eu tenho um pouco mais de dificuldade repito,
mesmo reconhecendo um erro imenso, né, no momento que ele deixa a magistratura de forma imediata adere a um governo, porque aqui tem uma questão que ele diz que não me convence, o ex-ministro Moro, que eu não sou político, eu estou indo ali para um cargo técnico. Não, ser ministro não é um cargo técnico, ser ministro é um cargo político. Eu até posso ir com uma motivação técnica, eu posso ir com uma preparação técnica, mas é um atributo, uma função claramente política, né? Ele até pode não ser um político profissional, mas aquele cargo que ele ocupa é um cargo preponderantemente político. Então, naquele cenário ali, eu acho que foi um erro estratégico. E eu também não sou daqueles que critica completamente a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato cometeu excessos, tem ali alguns exageros que eu acredito muito, em parte, a inexperiência por ser uma operação talvez nunca vista com aquela proporção, e também, em parte, por vaidade. A gente percebe algumas atitudes ali de procuradores e etc., muito levada pela vaidade. A vaidade nunca é uma boa conselheira, nunca. A vaidade nunca é uma boa conselheira. Então, a gente percebe que, em determinado momento, eles se perdem. Por exemplo, com o acesso àquelas mensagens que foram hackeadas, tem, por exemplo, informação, Sara, seja bem-vinda, que eles chegaram a monitorar os advogados do ex-presidente Lula. Isso é intolerável, né? Eu não tenho nenhuma simpatia, e eu falo muito à vontade, Alberto, porque eu não tenho nenhuma simpatia pelo atual governo e não tenho nenhuma simpatia pelos governos anteriores. Então, eu não tenho aqui nenhum lado de predileção política de maneira nenhuma. Mas é intolerável, você não pode fazer um monitoramento na linha da Stasi alemã, os advogados ali faziam. Então, eles se perdem realmente no meio do caminho. Eu também não acho que isso faz com que toda a operação tenha que ser colocada em xeque. Não, muita coisa a gente foi provada, há provas robustas, nós tivemos, inclusive, uma devolução bastante significativa, um ressarcimento bastante significativo de dinheiro à Petrobras. Então, a gente tem que analisar com muito equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tudo é perdido, nem tudo também é tão perfeito. Acho que vocês já me conhecem um pouco dessa nossa convivência, é assim que eu pauto minha vida, assim, com um pouco mais de equilíbrio, sem extremos. Eu não gosto de interpretação muito extremada, eu tende a ser uma interpretação equivocada, né? Agora, o que a gente percebe, Roberto, nesse caso do Supremo, é uma discussão que nós vamos ter que enfrentar um dia no Brasil, que é a forma de escolha dos ministros do Supremo, sabe? Eu acho que isso é uma discussão. Eu não tenho uma fórmula, eu não sei como seria a melhor escolha. Eu penso, por exemplo, talvez a gente escolher para o STJ membros de tribunais de justiça e TRFs que tivessem pelo menos um mestrado, e do STJ ele ascender ao STF, ele já seria um ministro com alguma experiência, desde que tivesse um doutorado, por exemplo. Não me convence você ter, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, que sequer uma especialização ele possui, né? Para quem está tomando decisões do porte jurídico de um ministro do Supremo, eu entendo que uma bagagem acadêmica se faz bastante necessária. Não é só isso, claro, né? Não adianta ter uma bagagem acadêmica e não ter alguns outros atributos. A gente vai ter que enfrentar isso de alguma forma. Agora, o que a gente percebe no Supremo que por mais que a gente tenha hoje, isso é interessante, porque vocês, por exemplo, vão ver lá nas disciplinas de processo civil, que o novo CPC, o CPC de 2015, tem uma ênfase muito grande na questão dos precedentes, ou seja, a busca por uma cultura de precedentes, em que eu tenha um apego a precedentes, e a gente percebe no Supremo que o próprio Supremo não tem essa cultura. Eu tomo ali uma decisão colegiada e o ministro toma uma decisão individual contra a decisão colegiada, porque é o que ele pensa, sim, mas o corpo majoritário do tribunal já tem uma orientação. Então, acho que falta um processo aí de amadurecimento em relação a tudo isso, né? Mas faz parte, eu acho que, de qualquer maneira, a gente ainda está
aprendendo a lidar com alguns institutos, a própria democracia brasileira ainda está em construção. Vamos ver o que, é que vai sair de tudo isso, né? Eu só me preocupo um pouco, Roberto, pela demonização exagerada de tudo. Repito, eu não acho que a Lava Jato tenha sido ruim no completo, no todo. Acho que tem experiências ali que precisam ser bem aproveitadas e replicadas. Também não acho que ela tenha acertado sempre. Oi, Roberto. É só uma dúvida técnica. Habeas corpus não é sempre para soltar uma pessoa que está presa, não? Não necessariamente. Porque a Constituição, quando ela define o habeas corpus, ela diz que eu posso utilizar sempre que alguém sofrer, e aí seria o caso dele soltar, no caso do habeas corpus liberatório, mas existe uma outra figura chamada habeas corpus preventivo, que é baseada na expressão da Constituição que fala sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer. Então, a ameaça potencial de uma restrição indevida da minha liberdade, ela autoriza a concessão do habeas corpus. Ou seja, eu estou em liberdade, mas eu sou réu de um processo, e esse processo tem algum tipo de legalidade. Ora, se o processo é ilegal, ele vai resultar potencialmente numa prisão ilegal. Então, não preciso esperar essa prisão se materializar para enfrentá-la pelo habeas corpus. Eu posso descaracterizá-la, desconstruí-la, desconstruindo o próprio processo. Entraria nessa previsão do ameaça de sofrer. Por isso que a gente vai separar o habeas corpus em habeas corpus liberatório e o habeas corpus preventivo, esse que se antecipa à efetivação daquela restrição à liberdade. E essa decisão do Fachin foi habeas corpus de qual processo? Na verdade, é um habeas corpus que discutia os 4 processos em que ele era réu, porque o argumento mesmo de que todos aqueles processos que nasceram lá atrás, na 13ª Vara de Curitiba Federal, eles eram ilegais, daí entra a questão do habeas corpus preventivo. Ele tinha ali uma ilegalidade de nascimento, porque ofenderia o juiz natural, ou seja, eu não deveria ter sido processado aqui, deveria ser processado acolá. Então, se eu sou processado aqui num juízo incompetente, de nascimento, esses processos eles são ilegais. Então, de um processo ilegal, resultará uma prisão ilegal. Agora, por que é tão importante essa discussão que está sendo travada sobre uma eventual ou uma potencial suspeição do ex-ministro Moro? Porque quando eu anulo um processo apenas por as questões de competência, como foi a decisão do ministro Fachin, todos os atos decisórios são perdidos, mas os atos probatórios podem ser aproveitados, ou seja, as provas podem ser aproveitadas. Porque o depoimento, por exemplo, de uma testemunha, uma perícia, um documento, é o mesmo, independente do juízo ser A, B ou C. Então, quando chega no juízo correto, o juiz correto poderia aproveitar todas aquelas provas. Agora, se há a declaração, né, nós não sabemos ainda se acontecerá, mas se houver a declaração de que ele, de fato, era suspeito, aí as provas também vão para o espaço. Então, essa decisão ela é uma decisão que acaba tendo um impacto talvez até maior do que a decisão de incompetência. Beleza? Consegui explicar, assim, dar uma clareada aí no panorama. Queridos, vamos aqui ver, eu vou compartilhar aqui minha tela, só para mostrar para vocês, Andresa, aonde é que estará a prova, tá? A prova vai estar liberada a partir das 7h30, né? Na terça-feira, a primeira chamada, na quinta-feira, a segunda chamada. Eu não vou abrir aqui a nossa sala semana que vem, mas eu vou estar muito atento ao nosso grupo de WhatsApp e à Unifor Online para qualquer tipo de dificuldade que potencialmente vocês tenham, tá bom? A prova ela é um arquivo .doc, baixa o arquivo, ele vai estar liberado para que vocês façam isso, repito, a partir das 7h30, faz a prova, salva em PDF e manda de volta pelo AVA. Aonde é que ele estará? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão visualizando aqui o AVA? Pronto. Aqui, ó, você já tem aqueles módulos que vocês já conhecem, né? Que tem aquele material de apoio, as aulas do semestre passado, as aulas do atual semestre.
Aí aqui, ó, provas, avaliações. Nesse módulo aqui, vocês encontrarão a prova. Quando eu clicar aqui, ó, clicou, ele já vai abrir, ó, AV1 primeira chamada, AV1 segunda chamada. Você vai ver que aparece aqui, ó, disponível a partir de 16 de março, às 7h30. Ele agora está bloqueado, né? A prova já está no sistema, mas eu tenho uma opção de restringir o acesso de vocês. Quando for 7h30, aí ele libera para que vocês tenham acesso. Clicou aqui, é só baixar, fazer o download do arquivozinho, Andresa. Repita, é um arquivo .doc. Não se preocupem, uma informação importante, de colocar o nome. Porque, veja só, mesmo que você não coloque o nome na prova, no arquivo que você vai me enviar, como você está me enviando do seu Avro, eu sei exatamente de quem é a prova. Quando eu for corrigir, ele aparece, inclusive, a sua fotinha lá, Roberto, e o arquivo. Ou seja, mesmo que o Roberto não coloque o nome no arquivo, não há nenhum problema, porque eu consigo identificar isso muito bem. Tá bom? Então, veja, quem vai fazer a primeira chamada vai estar disponível aqui no dia 16 de março, quem vai fazer a segunda chamada, disponível aqui no dia 18 de março. Tá? A prova está muito tranquila, são 2 questões subjetivas, explorando o conteúdo que a gente viu, e 10 itens de falso e verdadeiro. Tá? Deixa eu agora mostrar para vocês aqui, deixa eu só fechar o Avro aqui, que ele pesa muito. Deixa eu... Estou abrindo aqui o Word, só para mostrar para vocês uma coisa. Então, a prova vai estar em formato Word, tá, Juliana? .doc. Andresa, minha prima Mota. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga lá. Eu não tenho esse pacote do Word. Geralmente eu uso o Google Docs. Aí como é que a gente faria? A mesma coisa, você basta salvar, você vai abrir lá no Google Docs, ele é compatível com ele, e na hora de salvar, você salva com PDF. Entendi, professor. Tá bom? Aí deixa eu só mostrar aqui, eu vou mostrar no Word, mas lá funciona de uma forma muito parecida. É que meu computador desde ontem ele não tá em harmonia comigo, né? Eu acho que ele está cansado já de tanto trabalhar, tá cansado do lockdown, né? Então Ele veja, quer ir para uma praia dessa aí, pessoal, da foto que apareceu. total. Essa foto aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Essa foto aqui foi eu que tirei, né? Uma viagem que eu fiz com minha esposa em 2019, né? Antes disso tudo, em Caraizinho Diamantado. Não sei se vocês conhecem, é uma praia linda, né? Eu tenho aqui, Roberto, exatamente para me lembrar que um dia eu vou voltar para lá para poder dar uma melhorada no ânimo. Então, veja só, aqui no Word, você escreve aqui qualquer coisa, tá? E quando você baixar, a prova já vai estar no Word, vem aqui em arquivo, salvar com, Aí você escolhe uma pasta lá, onde apareceu. porque ele realmente tá osso, o computador aqui tá... Deve estar bem fazendo alguma atualização do Windows. Eu acho que sim, eu acho que sim. Como é que eu sei que ele está fazendo? Peraí, deixa eu... Enfim, você vai no salvar como, ele vai abrir lá a janelinha,
e é só você alterar o formato, né? Você clica, ele vai abrir ali as opções, e você bota em PDF, né? Realmente ele não está querendo colaborar, a gente tem que respeitar a hora que o computador não está afim e dar uma trabalhada, né? Vou tentar aqui de novo. Pronto, consegui aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui, ó, você vai inserir o nome, né? Já vai estar lá com o nome do arquivo. Nessa opção aqui, ó, é só clicar aqui, ele abre aqui as diversas extensões. Meu computador está igual criança pequena, que você diz, faz uma coisa, aí a criança não faz. Aí na hora que eu desliguei aqui, ele fez, né? Sabe aquela coisa? Aí aqui, ó, você escolhe aqui o formato e está em PDF. Sabe, cara, quando diz, faz aqui pro tio aquilo que você faz, a criança. Aí na hora que o tio vai embora, a criança faz. É o meu computador hoje. Você escolhe aqui, ó, PDF, né? Ele já vai salvar em PDF para poder você enviar. Ufa, quase que não sai. Queridos, quais são as dúvidas? Me digam aí. A prova está muito tranquila, tá bom? Eu não quero preocupação com a prova, muito em cima do que nós vimos em sala, eu sempre cobro muito o que a gente viu em sala. Não se preocupe, uma coisa que às vezes me perguntam, Rafael, tem número de linhas? Tem número de linhas para as questões subjetivas? Não tem, etc. Marcos, existe uma divergência na doutrina. Juliana, no próprio AVA, tá? No próprio AVA você baixa, faz a prova lá mesmo, vai ter a opção de fazer o upload, né? Você lá mesmo encaminha. Marcos, existe uma divergência, né? Alguns entendem, e isso tem sido o mais preponderante na jurisprudência, não é pacífico, mas mais preponderante, de que não haveria o peculato de uso, né? Porque como ele se exauriria apenas ali numa questão pontual, por exemplo, eu imagino aquele que tem um determinado veículo privado sobre um veículo que foi apreendido pelo Detran, e aquele responsável ali usa aquele carro, Marcos, para ir a casa e voltar. Ele não usou como um elemento de apropriação plena daquele determinado bem, ele fez só aquilo de forma pontual. Não haveria crime. Tá? Agora, há uma corrente que tem ganhado muito corpo, que diz o seguinte, não é bem assim. Eu não ter o furto de uso lá nos crimes contra o patrimônio, tudo bem, mas os crimes contra a administração não protegem só o patrimônio, eles protegem a moralidade da administração. Então, no momento que você usa aquele veículo, mesmo sem ter efetivamente o ânimos pleno de se apropriar daquele bem, haveria crime. Essa visão, Marcos, tem ganho nos últimos anos um corpo maior. E é uma tendência que a gente vai ter. Mas hoje você vai encontrar, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as duas formas de enxergar isso. Karen, serão duas questões subjetivas, e aí eu insisto, não existe um número mínimo nem máximo de linhas. Quando eu corrijo uma prova, eu sei exatamente o que eu quero encontrar naquela questão. Então, assim, para mim o que importa é estar certo. Se você conseguiu resolver com 3 linhas, se você resolveu com 30 linhas, aí é o teu estilo. O que importa é realmente que esteja certo, né? E são 10 itens de falso e verdadeiro que vocês têm para responder. E aqui, queridos, pode até soar um pouquinho grosseiro, mas não é minha intenção, Karen, Roberto e todos os outros. Alguns colegas dizem que não deveria usar questões objetivas e tal, que vocês vão olhar no Google, que vocês vão compartilhar no grupo de WhatsApp. Eu estou lidando com adultos, eu estou lidando com profissionais. Quer dizer, se você não encara com seriedade seu próprio curso, no momento de avaliação, no momento de aula, não serei eu que vou convencê-lo do contrário. Então, assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque eu estou lidando aqui com voluntários, com adultos, com profissionais, tenho certeza que todos aí vão
fazer a prova com a seriedade e a regularidade que entenda. Então, os de falso e verdadeiro é marcar, falso e verdadeiro, e no subjetivo você vai apenas desenvolver aí a resposta. Dúvidas mais? Professor, alô? Pode dizer, Roberto, estou ouvindo. Aproveitando a pergunta do Marcos aí, do peculato de uso. Aquele crime lá não sei o que foi crime, o juiz que andou no carro do Ike Batista, acho que era do Ike Batista que tinha sido apreendido lá no Rio, isso é contra a administração pública ou seria contra a administração da justiça? Não, aí seria contra a administração pública. Ele foi acusado de peculato, e naquele caso é um pouquinho mais fácil responder a pergunta do Marcos, porque naquele caso ele não usou só o carro, ele tinha um piano que tinha sido do Ike na casa dele, tinha outros bens. Então, assim, a questão do uso, por mais que na época se deu muito destaque ao uso do carro, que no meu olhar, a gente volta um pouco, Roberto, aquilo que eu falei agora há pouco, como a vaidade é uma conselheira ruim, né? O cara aproveita um carrão ali e tal, como se ele, como juiz federal, não tivesse uma boa condição financeira, muito provavelmente um carro confortável, mas não, eu quero andar num carro aqui de luxo, como se isso fizesse diferença. Aí depois vem com a justificativa que estava andando no carro para o carro não estragar, porque senão ficaria um depósito, quer dizer, aí ele, juiz, vai tomar, sabe, uma coisa, um argumento que não para em pé. Mas ali fica um pouco mais fácil a gente visualizar o peculato, Marcos, porque ele tinha realmente levado à casa dele outros bens. Eu me lembro que na época destacou-se muito a questão de um piano que ele tinha levado, então, assim, havia ali um ânimos apropriativo de ter ali a apropriação, de inverter a relação de propriedade sobre a coisa, é muito claramente definido ali. Né? O que mais, queridos? Qualquer coisa também, veja, Rafael, ainda não estudei o suficiente, estou ainda sem muitas dúvidas, me manda pelo grupo de Zap, ou me manda por torpedo lá no Uniformline até o dia da prova. Repito, eu nessa época de provas, eu fico ainda mais atento, vocês já sabem que eu sou muito atento ao nosso grupo de WhatsApp, porque acho que nesse momento que a gente está vivendo, a comunicação é muito importante. Mas nessa época de prova, eu sou mais atento ainda. Deixa eu, de qualquer maneira, foi bom, Mariana, você falar, deixa eu colocar de novo aqui o linkzinho de acesso, eu vou até mandar por torpedo novamente, para os colegas que não estão. Claro que a adesão ao grupo eu já vou mandar. A adesão ao grupo, ela é facultativa, não tenho a menor dúvida, mas ela acaba sendo importante. Espera aí só um minutinho. Professor, só enquanto o senhor vai colocando aí, o senhor não faz processo civil no AB amanhã, não? Não, processo penal, não. Desculpa, processo penal. Não, processo penal eu tenho só uma turma no CD da manhã. Espera aí que tá vindo, porque hoje realmente aqui o negócio está... Aí. É até bom que eu vi agora, nós somos 34 no grupo, ou seja, eu tenho 33 de vocês no grupo, faltam 10, faltam 11, na verdade. Então, eu até peço a vocês, se souberem de mais alguém da turma que não aderiu ainda ao grupo, passe o link para eles. Insisto, é importante porque comunico lá, eu acho que a comunicação lá até flui um pouquinho mais rápida do que flui no Uniformline, né? De qualquer maneira, eu vou enviar novamente pelo torpedo do Uniformline. Então, vou mandar, Isabelle, vou mandar novamente isso hoje. Fiquem tranquilos. Mas qualquer dúvida... exatamente, eu sempre passo uma dicasinha de filme ali no final de semana, é bom para a gente dar uma desopilada. Queridos, não havendo mais dúvidas, fiquem bem, tá certo? Estudem, repito, sem preocupação com a prova está no nível bastante confortável, qualquer dificuldade na hora da prova,
É normal, viu, Gabriel, Karen, todos, é normal que às 7h30 o AVA fique um pouquinho congestionado, espera um pouquinho, em 5, 10 minutinhos ele já dá uma regularizada. Imagina, tem muita gente fazendo prova, muita gente acessando o AVA naquele momento, então isso tem uma certa, é mais ou menos normal que aconteça. Mas vocês vão ter 3 horas, ou seja, de 7h30 até as 10h30 para fazer a prova e enviar. É perfeitamente tranquilo nesse tempo a realização da prova, tá bom? E qualquer dúvida daqui para lá, manda para mim, repito, ou por Uniformline ou pelo Zap, que eu vou estar muito atento, tá bom? Fiquem bem, um beijo grande a todos e até, relembrando, semana que vem a gente não tem aula aqui, é só prova, a gente só se encontra agora na outra semana, tá? Um beijo grande a todos e até lá.